Boa noite. Nós vamos dar início à nossa reunião. Vamos todos tomar lugares e acomodar. Muito bom. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje apresentando aqueles que nos visitam. Aliás, como fazemos toda vez, não é? Começar por esse meu lado esquerdo aqui, essa ponta. Tem alguém aqui primeira vez com a gente? Primeira vez? Por favor, fique em pé. Eu queria saber o seu nome, quem foi que convidou você? Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela presença. Alguém mais aqui nessa ponta? Nessa coluna aqui à minha frente, temos alguém? Por favor, fiquem em pé. Seu nome? Convidado de quem, Juliano? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Aqui? Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Alguém mais? Nesta coluna aqui, temos alguém? Primeira vez conosco? Isso, por favor. Seu nome? Convidado de quem, Alessandro? Bem-vindo. Atrás? Convidado de quem, Gilson? Bem-vindo também. Convidado de quem, Marcos? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Alguém mais aqui? Nessa ponta temos alguém? Primeira vez? Por favor, seu nome? Convidado de quem? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Convidado de quem, Júnior? Bem-vindo também. Valeu. Obrigado pela sua presença. Alguém mais? São todos muito bem-vindos. Nossa reunião todas as quartas, a partir das 18h30, é o horário marcado. É o horário que a gente separa para o cafezinho. Aí 6:45 a gente começa. Mas o pessoal que está chegando 5h30, às vezes já pega o cafezinho. Logo às 5h30 já. E vai até às 19h30. Você não só é bem-vindo para vir e participar, como também está convidado a trazer outros com você, ok? Nós vamos ficar em pé por um instante para uma palavra de oração. E tem muitos motivos de oração aqui pontuados na nossa lista. Nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite e muito obrigado a Deus pela vida. A vida é um presente do Senhor para nós e, às vezes, em meio a tantos problemas, nós esquecemos de agradecer que estamos vivos. E não poderíamos estar por nós mesmos, é o Senhor quem nos sustenta. Obrigado pela nossa vida, Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado a Deus pela noite que chegou e pela certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez também, cada um que aqui está, e também aqueles que não puderam vir por alguma razão e que fazem parte aqui conosco toda quarta-feira, que seja a Tua bênção sobre esses também. Quero colocar diante de Ti cada um desses motivos de oração que nós não temos como nominar, mas a nossa alegria e fé é que o Senhor conhece cada um desses motivos pontualmente, pessoalmente, e o Senhor tem como ajudar cada uma dessas pessoas que sinalizou aqui a sua fé, a sua expectativa, o seu anseio, a sua necessidade. Seja a Tua bênção sobre cada um, sobre a nossa reunião, sobre os nossos lares, as nossas famílias, tudo o que temos feito e que ainda vamos fazer. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nosso tema do semestre, para quem está vindo primeira vez, excelência. E hoje nós vamos falar sobre mais um conceito relacionado ao conceito de excelência, que é o conceito de saúde interior. E eu separei 3 textos, bastante fortes até, 3 textos bíblicos. Nós não vamos comentar cada um individualmente, mas a leitura é muito interessante e para quebrar o gelo e para lançar o tema, eu acredito que são leituras bastante apropriadas. Então eu vou ler esses 3 textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 11, versos 34 a 36.
o segundo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, e o terceiro no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 25 a 28. Dizem assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E não desanimamos, diz o apóstolo Paulo agora. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente somos renovados dia a dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. E agora de novo palavras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Saúde interior. É muito mais simples para nós a compreensão dos aspectos relacionados à saúde biológica, orgânica, que tem a ver com aquilo que se manifesta no nosso corpo físico. Embora mesmo a ciência já saiba que essa distinção entre uma saúde do corpo e uma saúde da alma seja cada vez mais difícil de fazer. Estão aí as chamadas doenças psicossomáticas, que nascem na vida emocional, na vida psicológica, na vida interior e se manifestam na vida do corpo. Pessoas que desenvolvem doenças graves por causa de questões do coração. Por exemplo, algumas úlceras que o seu médico diz para você toda vez que é nervoso. Ou, de repente, até um câncer que dá na garganta, na laringe, na faringe, nas cordas vocais, porque a vida inteira você foi uma pessoa que segurou, que engoliu, que manteve quem você quis ser ou dizer aqui, como uma faca na garganta. Nunca pôs para fora. E, de repente, o corpo está dizendo, chega, eu não consigo mais segurar essa bomba. Eu não consigo mais guardar o que você já devia ter posto para fora. Gente que desenvolve problemas de pele por causa de estresse profundo, muito cansaço, muita tensão, muita ansiedade. Mesmo a ciência já tem percebido há algum tempo já que o corpo reage às informações que são trabalhadas, que são processadas na alma da gente. Agora, mesmo que seja difícil distinguir uma coisa da outra, para um efeito didático e de aprendizado é importante. Porque a gente sabe lidar com aquelas doenças claramente do corpo, evidentemente do corpo. Uma gripe, uma lesão, uma fratura, ou mesmo uma gastrite, uma anemia. E a gente tem os medicamentos que estão aí para nos ajudarem nesse processo, nessa luta.
Mas quais são os medicamentos para as doenças da alma? Quais são as doenças da alma? O que é que rouba a nossa saúde interior? O que é que pode pôr tudo a perder na nossa vida interior? É sobre isso que eu quero falar com você. Esses textos que nós lemos falam da necessidade de mantermos não só os cuidados com o exterior, mas, sobretudo, os cuidados com o interior. 3 doenças de alma que eu considero as mais graves dentre todas que nós poderíamos nominar e lembrar aqui. Primeira, eu vou denominar aqui com uma palavra bem simples para facilitar a compreensão. Eu não quero ser agressivo, mas eu acho que você vai concordar comigo que talvez seja a melhor palavra. Eu vou explicar já já o que ela quer dizer. Mas a primeira doença da alma eu chamo de estupidez. Estupidez é doença da alma. E é uma das mais graves que nós podemos enfrentar. Gente que não tem capacidade reflexiva, que não pensa, que não processa, que não cuida de si. Eu li recentemente, num desses livros de sabedoria clássica, antiga, tradicional, que quem não se deixa guiar pela sabedoria, cedo ou tarde se deixará guiar pela estupidez, seja a sua própria, seja de outras pessoas. Estupidez é uma doença da alma. Não é só uma atitude pontual que alguém toma pontualmente numa situação concreta, passageira, rápida. Não, a estupidez é uma postura de vida. É como se a alma estivesse cauterizada, não tivesse mais capacidade de reação. É como se o corpo estivesse falho das suas forças biológicas, das suas capacidades reativas, do seu sistema imunológico. Sabe quando o médico diz para você assim, o seu sistema imunológico está baixo, resistência baixa, qualquer enfermidade pode tomar você de assalto e prejudicar você. Sabe quando o médico diz isso? Aconteceu comigo segunda-feira. Peguei uma virose. Na terça-feira eu já estava melhor. Aí, na quarta-feira, minha esposa, hoje, pegou virose. E foi parar no hospital e passou o dia internada. Aí o médico, no final, disse, olha, a resistência está baixa. E não é porque não se alimenta direito, e não é estresse, é ansiedade, as lutas da vida. No caso da minha esposa, poucas lutas. Mas ela já sofre, tadinha. Mas são poucas. Não tem muito o que queixar. Resistência baixa. A alma também tem resistência baixa. Quando ela está aturdida, quando ela já está cauterizada, quando a opção pela estupidez não é mais uma reação momentânea, é um projeto de vida. Eu chamo a estupidez de doença limitadora. É como uma cegueira. É como uma surdez. É uma enfermidade que te impede de desfrutar de faculdades fundamentais da vida. Uma pessoa cega, ela está privada de desfrutar de uma faculdade fundamental que é a visão. Que coisa maravilhosa é ver, não é? Mesmo quando você tem que ver coisa feia. Mesmo aqui, ó, diante de você. Não, estou brincando. E vocês diante de mim também, obviamente. A gente dá graças pela visão, não é? Porque melhor do que não ver coisa feia é enxergar. Que bom que a gente enxerga. Que bom que é ver um pôr do sol, um nascer do sol, um jardim maravilhoso, um céu azul, um mar esverdeado, uma areia branquinha. Que delícia que é enxergar. Uma pessoa que não enxerga é uma pessoa que está privada dessa possibilidade maravilhosa. Uma pessoa surda. Que bênção que é ouvir. Os nossos avós diziam assim, é melhor ouvir besteira que ser surdo. Porque ouvir é uma bênção, que coisa maravilhosa. Uma pessoa surda está privada
O que é uma pessoa estúpida? Uma pessoa privada da sua capacidade reflexiva, que vive a vida como se fosse um animal movido por impulsos, age em função dos sentimentos, quando vê já falou, quando vê já fez. Estupidez é doença da alma porque prejudica a nossa vida. A gente não está aberto à conversa, a gente não sabe ouvir conselho, a gente não sabe interagir com as pessoas, nem com aquelas que a gente ama. É fator limitador, é como se nós estivéssemos cegados, é como se nós estivéssemos ensurdecidos, é como se nós estivéssemos mancos de uma perna, é como se nós tivéssemos um tipo de paralisia. Tudo aquilo que limita o corpo é enfermidade limitadora. E a estupidez é uma enfermidade limitadora da alma. Essa é a primeira enfermidade. Segunda enfermidade da alma chama-se rancor. E rancor é uma enfermidade terrível. É ainda pior do que a estupidez, porque se a estupidez eu comparo às enfermidades limitadoras, o rancor eu comparo às enfermidades degenerativas. Tem poucas coisas tristes realmente nessa vida. Uma delas é acompanhar uma pessoa que tem uma doença degenerativa. Doenças degenerativas são muito tristes. Quem aqui já lidou com um pai, uma mãe com mal de Parkinson, por exemplo? Quem aqui já lidou com um avô, uma avó com Alzheimer, ou com um câncer que vai corroendo os órgãos? Como é triste você ver uma pessoa partindo aos poucos. A gente usa a palavra definhar, não é? Pois como doença do corpo, ela faz parte da vida. O duro é quando o definhamento é na alma. Porque eu já vi gente definhar na vida física e ser gigante na alma. Você já lidou com alguém que foi morrendo da sua enfermidade, mas em algum momento desse trajeto, dessa experiência, você disse: meu Deus, que pessoa maravilhosa, como eu estou aprendendo com ela. Eu já passei por isso, já fui visitar muitas vezes gente acamada no hospital, leito de morte, médicos sem nenhuma expectativa de melhor, e a pessoa murchando, morrendo. Uma das experiências mais tristes foi ver uma senhora de 30 e poucos anos, nova, morrer num quarto de hospital com toda a sua família ao lado. E eu ali como pastor também, participando daquele momento. Triste, mas que mulher que foi aquela, na última hora dizendo: fiquem tranquilos, eu vou para Deus, fiquem tranquilos, eu vou para Deus. Cuidem um do outro, cuidem um do outro. Isso é gigantismo de alma contra um corpo que está definhando. Agora, rancor é definhamento da alma. Rancor é doença degenerativa. Vai acabando com a sua vida. Vai minando as suas forças. Trazendo angústia, tristeza, desânimo da vida, desânimo dos relacionamentos. Rancor é doença degenerativa e você não consegue estancar o processo de degeneração, a não ser que cure a enfermidade. Rancor é a segunda doença das mais graves que eu conheço para a alma. E a terceira, enfermidade da alma, que fecha a tríade com as duas primeiras e que compõe a minha lista das 3 enfermidades de alma mais graves. Eu acho que você também vai concordar comigo quando eu disser que a terceira doença de alma mais grave é a ingratidão. Ingratidão é doença de alma também. Só que a ingratidão é um pouco diferente. Se a estupidez é doença limitadora, como cegueira, surdez, se o rancor é doença degenerativa, a ingratidão é doença infecciosa e, pasmem, contagiosa.
é infecciosa e contagiosa. É infecciosa porque vai tomando todas as áreas da vida. Nada foge à ingratidão, nem coisa boa. Na doença infecciosa do corpo, o órgão bom já é afetado pelo órgão ruim, não é? Na ingratidão é assim também. Coisa boa da vida perde a graça por causa da doença de alma chamada ingratidão. O sujeito não consegue mais reconhecer nada de bom, não tem mais alegria em nada. Só que ela é infecciosa e contagiosa. Por quê? Porque ela afeta as pessoas que estão à nossa volta. Recentemente eu publiquei numa rede social assim: ingratidão é doença contagiosa e confina, se não for tratada, o doente ao isolamento da vida. Porque quando você tem uma doença infecciosa contagiosa no corpo, você tem que ser isolado. Unidade de terapia intensiva para você. Ninguém pode te visitar. Você tem que ser isolado, quarentena em você. Porque a sua doença pode fazer mal para quem chegar perto de você. Ingratidão é exatamente isso. Doença que faz mal para quem chega perto da gente. Um pai que é vítima da doença da ingratidão prejudica a vida do seu filho. Um marido que é vítima da doença da ingratidão prejudica a vida da sua esposa. E cedo ou tarde está sozinho. Cedo ou tarde, a ingratidão vai nos confinar ao isolamento na vida. Porque acho que uma das piores coisas do mundo é conviver com gente ingrata. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito engraçado, embora ele seja verdadeiro e forte até. É um provérbio, ele diz assim: é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa. É um versículo legal. De vez em quando eu mostro para a Cris e falo assim: você já viu? Ela fala: já vi. Eu falei: vamos pôr na porta da geladeira? Para a gente nunca esquecer que é melhor viver no deserto do que alguém que faz confusão por tudo. Agora, é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa, ou seja, que gosta de rixa, que briga por tudo, que faz confusão por tudo. Mas é melhor morrer do que viver com pessoa ingrata. Gente ingrata rouba o brilho da vida, rouba o colorido do cenário, rouba tudo que é bom nesse mundo. Gente ingrata esvazia, igual buraco negro, tudo que entra some. Gente ingrata é um pesadelo. Porque, primeiro, é injusta de um lado. E segundo, tem uma enfermidade de tal nível que não consegue perceber nada que essa vida tem de bom. E aí, como é que você convive com alguém que não consegue perceber nada do que essa vida tem de bom? Então, são 3 doenças. A primeira, limitadora, estupidez. A segunda, degenerativa, rancor. E a terceira, infecciosa, contagiosa, que é a ingratidão. Para essas 3 doenças, tem 3 remédios, que é sobre o que eu gostaria de falar mais fortemente com você nessa noite. 3 remédios que são, de um lado, remédio, e de outro, prevenção. Porque a vantagem no trato das doenças da alma é que o remédio e a prevenção são a mesma coisa, sempre. Nas doenças do corpo, o remédio nem sempre é prevenção. E a prevenção nem sempre é remédio. Para a doença do corpo, a gente diz: prevenir é melhor do que remediar. Porque uma é a questão da prevenção às vezes, e às vezes outra é a questão do remédio. E tem remédio para o corpo que tem efeito colateral. Acontece que para as enfermidades da alma não existem efeitos colaterais no uso dos remédios.
E eles são preventivos também, porque eles são óbvios, você já entendeu quais são eles. Primeiro remédio para a primeira doença, reflexão. O que eu estou chamando aqui de reflexão, que é o remédio contra a estupidez? É a capacidade de você parar, às vezes, na vida e dizer, espera aí, o que é que está acontecendo comigo? Porque o pior doente é aquele que não aceita que está doente, certo? Hoje à noite a Cristiane teve o primeiro quadro assim de enjoo, diarreia. Eu falei, vamos no médico? Ela falou, não, foi só um mal-estar, já vai passar. E aí, quando nós finalmente fomos ao hospital, ela já estava desidratada e bastante prejudicada. Aí o tratamento teve que ser um pouco mais agressivo. Enquanto a gente não reconhece a enfermidade, é difícil cuidar. O pior doente é aquele que não quer aceitar que está doente. Quando a gente para pensar, espera aí, o que está acontecendo comigo, é o primeiro passo da cura, ok? E aceitar, não no sentido de desistir da luta, não no sentido de baixar a guarda, não no sentido de desanimar da vida, mas no sentido de abraçar como quem diz, não, espera, isso faz parte da minha humanidade e eu quero enfrentar isso com coragem, aquilo que me faz mal. Então, eu vou dar um exemplo. Você está à flor da pele, nervoso, não dorme à noite, acorda de manhã mais cansado do que foi dormir no dia anterior, estoura facilmente com pessoas que você ama, que não tem nada a ver com o que você está sofrendo, já brigou com filho, já brigou com mulher, já brigou com vizinho, já brigou com sócio, anda exagerando, anda se colocando em situação de problema e está percebendo que não está bem. Parar para pensar significa, meu Deus, o que é que está me incomodando? Porque às vezes é uma situação pontual. Às vezes é uma situação pontual do tipo, alguém ofendeu você, alguém que você não esperava, alguém que você não queria, e você pegou aquilo e deixou aquilo virar uma série de sentimentos dentro do seu peito. Às vezes é tão importante na vida a gente parar para pensar e dizer, eu sei por que eu estou assim. Eu sei por que eu estou assim. O meu sócio falou comigo na frente dos nossos funcionários como se eu também fosse um empregado dele, e aquilo me deixou com muita raiva. Eu estou com raiva. Então, espera aí, eu preciso aceitar que isso aconteceu. Porque sabe o que a estupidez faz? A estupidez, ela navega num mar de inutilidades, de pensamentos que não servem para nada. Por exemplo, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Você já disse isso? Você chega em casa, o que foi, bem? Bem, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Isso o que, bem? Não, ele fez um negócio lá, mas, sinceramente, eu não acredito que ele fez isso comigo. Aí ela fala assim, não, bem, mas não, bem do céu, foi muito feio, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando, não, fulano não fez isso, não é possível. Ele não fez isso comigo, não é possível, depois de tudo que eu fiz por ele. Tantas vezes que eu já estendi a mão, tantas vezes que eu já ajudei, tantas vezes que eu já saí de casa, ele não fez isso comigo, não é possível. Isso é navegar no mar da estupidez. Como assim? Eu não acredito que ele fez isso comigo. Fez ou não fez? Fez. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar que fez. E dizer, espera aí, ele fez. E se eu não esperava, é porque em algum lugar o nosso relacionamento tomou um caminho que eu não vi tomar. Filho, eu não esperava isso de você, filho. Filho, que decepção, filho. Filho, que tristeza, filho. Ô, filho, mas como que você foi fazer isso com o pai, filho? Ô, filho, mas olha, o pai te trata com tanto carinho, filho. Ô, filho, onde é que você estava com a cabeça, filho? Esse tipo de ruminação. Num primeiro momento, aquela coisa de tomar ciência de uma notícia que vem bombástica, até vá lá. Mas eu e você temos a tendência de ficar ruminando isso, navegando no mar da estupidez, perguntas que já não têm relevância em relação ao problema.
Até quando sou eu mesmo, eu não acredito que eu fiz isso. Puxa, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, Deus, por que eu fiz isso, Deus? Deus, por que o Senhor não evitou de eu fazer isso, Deus? Deus, por que eu fui falar isso para aquela pessoa? Deus do céu, mas onde que eu estava com a cabeça? Deus, quando eu fui falar isso? Deus, eu não queria ter falado isso de jeito nenhum. Ai, mas eu tinha que conseguir voltar no tempo. Não podia ter falado um troço. Navegar no mar da estupidez. Já fez, já falou. Já aconteceu, eu preciso aceitar, eu preciso refletir, eu preciso entender que de repente a vida tomou um rumo e eu não vi. Mas nem tudo está perdido. Vamos lá, vamos pôr a bola no chão, vamos pensar. Tomou o gol do adversário, mas está tudo certo, já já a gente empata esse jogo. Não vai ficar chorando isso. Shakespeare escreveu que o sábio não se senta para lamentar o erro cometido, mas logo se põe em pé no sentido de corrigir o dano causado. As nossas avós diziam, a gente não chora o leite derramado, a gente enxuga o chão e vai ordenhar a vaca de novo, se é que precisa ordenhar a vaca. Às vezes é só o caso de abrir a geladeira e pegar outra caixinha, que é bem mais fácil do que eu estava imaginando. Capacidade de reflexão. Eu não posso deixar esse mar de sentimentos invadir o meu ser inteiro e eu navegar num mar de estupidez, de perguntas inapropriadas que não vão ter resposta e que não ajudam em nada na solução do problema. E aí, para quem acredita em Deus, diabo, essas coisas todas, que eu também acredito, se tem uma coisa que o diabo quer é que você navegue no mar da estupidez, porque no mar da estupidez você é um prato cheio. Enquanto você está fazendo a pergunta errada, na hora errada, na situação errada, que não resolve nada, você permanece aprisionado no problema. E a alma continua doente. E a alma continua sofrendo. Às vezes é importante dizer, espera aí, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei, é isso. Eu estou assim por causa disso. Senhor, eu aceito isso como um fato da minha vida. Eu não vou chorar isso mais, eu vou pedir sabedoria para consertar isso agora, porque tudo bem, não era para ter sido assim, mas isso já não importa agora, importa como que pode ser ainda. Vamos começar a dar solução para a coisa, porque se eu tirei uma nota baixa, vou ter que retomar na próxima prova. Bati o carro, vou ter que consertar. Ruminação é navegação no mar da estupidez. Alimenta chamas de sentimentos que nunca me ajudam, só me atrapalham. E a gente não vive. Reflexão, capacidade reflexiva. Vamos parar um pouco. Em vez de eu ficar pensando 1000 situações hipotéticas que poderiam ter acontecido, não acontecesse o que de fato aconteceu, vamos começar a refletir sobre que passos a gente pode dar. Esse é o primeiro remédio. Segundo remédio, perdão. E um você administra junto com o outro, não tem dose de controle, não tem superdosagem, não acontece de você ter overdose disso. Ninguém tem overdose de remédio para a alma. Remédio para o corpo, você sabe, eu sei, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Uma pessoa diz assim, vou me matar. O que ela faz? Esvazia o potinho de remédio tarja preta. Em tese, ela não vai se matar e ela sabe disso. Ela vai parar no hospital e fazer lavagem estomacal daquela. Ela só vai dar aquele trabalho. Mas tá bom. Que bom que você ficou, irmão. Que bom. Pastor, tentei me matar 4 vezes. Quando alguém diz assim, pastor, eu já tentei me matar 4 vezes. Não tentou. Não tentou, não. Se tivesse tentado, era uma vez só e não estava mais aqui. Tentou direito.
brincadeira à parte, é o seguinte: às vezes a gente recorre ao que está perto e mais arruma confusão do que aquela pretensa solução que a gente imaginou. Mas a pessoa vai no remédio. Por quê? Porque no inconsciente dela, o remédio do corpo, em dosagem exagerada, é um atentado contra o corpo. Remédio de alma não tem dosagem exagerada. Você pode usar à vontade. É natural. É melhor que natural, é espiritual. Perdão é um remédio para a gente usar contra a doença do rancor. Rancor não se resolve sozinho. Rancor não vai embora sozinho. Rancor não é igual gripe. 7 dias de cama passa. Rancor é doença degenerativa. Você tem que atuar de forma drástica. O remédio do perdão tem que ser ministrado de forma drástica. Precisa lidar sério com isso. Fez a reflexão, percebeu que tem uma mágoa em jogo, não deixa essa mágoa crescer. Câncer você não descobre e vai viajar mesmo assim, na volta você trata. Quando meu pai foi ao hospital por causa da rouquidão, e o médico fez finalmente um diagnóstico que médicos anteriores não tinham feito, de que ele estava com um câncer que já tinha tomado uma parte das suas cordas vocais, o médico nem deixou ele embora. Você não brinca com doença que corrói a vida. Você se submete ao tratamento imediato. Você chega no hospital hoje, o médico diz: rapaz, eu preciso operar você, você está com um nódulo aí, olha, antes até de fazer a biópsia eu já vou tirar esse negócio. Não tem médico que faz isso? Antes até de vir o resultado da biópsia eu já vou arrancar isso aí, porque você não precisa disso no seu organismo. E outra, se isso aí for maligno e se espalhar, aí o trabalho fica muito mais difícil. Rancor é a mesma coisa. Irmão, a gente tem que tirar isso da nossa vida já. Não é amanhã, não. Não é quando a pessoa vier pedir perdão, não é quando o problema finalmente tiver resolvido, não é quando o problema tiver sido solucionado e o dano tiver sido ressarcido, não, é já. Resolva o seu problema de perdão já, que isso é câncer. Ah, mas ele não me pediu perdão, ah, mas ele não me retratou, ah, mas ele não me ressarciu, ah, mas ele não mudou. Rancor e culpa são duas coisas diferentes. Estabelecimento de culpa, de justiça, de pena, isso aí é uma questão de processo. Como que eu vou cuidar disso para que isso se resolva? Mas rancor eu não quero na minha vida nem hoje, nem nunca, nem amanhã, nem depois. Porque isso é câncer. E quanto mais tempo fica, mais difícil é de arrancar. A Bíblia chama de raiz de amargura. Ela vai ficando... Você quer arrancar uma árvore, arranca cedo, porque se deixar para arrancar tarde é difícil. A raiz vai entrando, vai se aprofundando, uma hora está estourando calçada, outra hora está estourando piso, cano. Não tem árvore que o pessoal aí da botânica, sei lá, diz para você não usar, que a raiz ela se espalha muito e vai estragando tudo. Rancor é assim, ó, não deixa, porque a raiz desse troço vai acabar com toda a área do seu coração. Perdoe. Mas, pastor, ele não merece. Você merece perdoar. Perdoar é uma coisa que a gente faz pela gente, não é pelo outro. O que matou o conceito de perdão na pós-modernidade foi a ideia de que o perdão é um favor para o outro. Perdão não é para o outro. Perdão não é salvo-conduto para o outro continuar fazendo coisa errada. Perdão não é idiotice de quem só leva ferro e não se defende. Perdão é simplesmente uma decisão por não tratar o problema do único jeito que ele não será solucionado, que é com mágoa. Ah, mas eu não esperava isso dele. Ué, mas esperava o quê? Resolva. Gente excelente não guarda rancor, porque sabe que rancor é câncer. E, para o problema da ingratidão, gratidão. Entendeu? Gratidão, agradecer. Agradecer. O exercício da gratidão é o único remédio para a ingratidão. E assim, agradecer por tudo.
Tem um versículo na Bíblia, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Paulo diz assim: em tudo agradeçam, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse versículo, eu disse: como assim esta é a vontade de Deus? Eu sempre pensei na vontade de Deus em termos mais abrangentes. Eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sempre pensei em vontade de Deus em termos mais abrangentes. Deus tem vontade que eu não faça isso, Deus tem vontade que eu faça isso, Deus tem vontade que eu vá para tal lugar, Deus tem vontade que eu não vá para tal lugar, Deus tem vontade que eu perdoe. Assim, eu sempre pensei na vontade de Deus em termos bastante abrangentes. Deus tem uma vontade muito complexa, e entender e obedecer essa vontade é um exercício de espiritualidade permanente. Aí, de repente, eu estou diante desse versículo: esta é a vontade de Deus. Em tudo agradeçam. Eu falei: mas que raio é isso? Como é que funciona esse negócio de se eu me tornar grato, eu estou fazendo a vontade de Deus? E aí eu comecei a pensar sobre isso, cheguei à conclusão de que é isso mesmo. Porque assim, essa vontade de Deus abrangente que eu achava, ela não tem a ver com Deus, ela tem a ver comigo. Porque quando Deus diz assim: ó, não põe o dedo na tomada, meu filho, não é por ele. Quando você, pai, diz isso para o seu filho: filho, não mexe nisso aí, é porque você tem vontade disso para ele. É o seu desejo para o seu filho é que ele não mexa nisso? Ou é para o bem dele que você está falando isso? Para cuidar dele. Então eu comecei a entender que a vontade de Deus para mim não é que Deus se sente satisfeito. Ele estava triste lá no céu, mas de repente ele ficou feliz lá no céu porque eu fiz um negocinho que ele pediu. Eu comecei a entender que tudo que Deus quer de mim é para mim, é para o meu bem, me ajuda a viver melhor, me escapar disso, não deixar isso nascer no meu peito, não me meter com essas coisas. Isso é para mim, é para me cuidar. Aí eu comecei a perceber o seguinte: então o que Deus quer para Ele? Bom, se Deus quer alguma coisa para Ele, a primeira resposta que eu tenho que admitir é a seguinte: eu não posso dar, ok? Se Deus quer alguma coisa para Ele, não é de mim que Ele vai ganhar isso, porque eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que dar, eu não tenho com que retribuir o que Deus me dá. Então, quando eu percebo que o que Deus quer de mim é para mim, e o que Ele poderia ter para Ele não pode vir de mim, eu estou numa relação unilateral. Ele me abençoa e eu não tenho como devolver isso. Então, qual é a única coisa que se espera de alguém abençoado? Que seja grato, pô. Que seja grato. Você não pode pagar, você não pode retribuir, você não pode devolver, você não pode fazer nada. Então, por favor, agradeça. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você faça isso ou aquilo. Isso é bom para você. A vontade de Deus é que você entenda que as coisas boas que você tem são presente. E as coisas ruins que você tem são um processo pelo qual Ele está trabalhando na sua vida. Então agradeça. Porque quem só recebe e não dá nada, só agradece. E aí não pode selecionar o que vai agradecer e o que não vai. Ah, eu vou agradecer porque eu ganhei uma camisa, mas não vou agradecer o tropicão que eu dei na pedra. Ah, eu vou agradecer porque eu estou jantando aqui no restaurante fino. Ah, não vou agradecer essa comida dos infernos que minha sogra fez, parece que é me provocar. Ô, véia! Esse tipo de distinção não combina com quem é beneficiário de tudo. Entendeu? Então a ideia de agradecer por tudo não é uma idiotice do tipo: ah, tá tudo bom, é tudo legal, e vamos. Não, pelo contrário, você distingue aquilo que dói e aquilo que alegra, aquilo que entristece e aquilo que beneficia, só que você entende que tudo é bênção. Porque tudo tem um fim proveitoso. É a enfermidade que traz para você anticorpos, resistência, e lá na frente você vai estar mais forte para enfrentar coisa até mais grave.
Vencer a ingratidão significa assumir o remédio, que é remédio contra quase todas as outras doenças. Gratidão. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, escreveu que quem sabe agradecer pelas pequenas coisas vai receber as grandes. Só gente agradecida chega longe na vida. Na alma, não nas coisas. Porque você até pode ter muita coisa, não ser agradecido, e nenhuma delas é sua. Porque quem não agradece não tem. Quem não é grato não tem. Uma pessoa que não sabe comer uma comida com coração grato não é dono da comida. É inimigo da comida. A comida é um rival na vida. Uma pessoa que não agradece por ter acordado de manhã, não acordou de manhã, continua dormindo. Porque não está vivendo, está arrastando. Só gente agradecida vive de verdade. E excelência tem a ver com tudo isso, com saúde interior. Excelência tem a ver com reflexão, excelência tem a ver com perdão, excelência tem a ver com gratidão. Gente excelente toma esses remédios todo dia. Não deixa passar um dia sem tomar qualquer deles. Certo? Então vamos ficar em pé e orar. Senhor, dá-nos do teu remédio, que é sempre muito bom. O remédio para a nossa humanidade é a tua palavra. E com a tua palavra a gente aprende a pensar, a perdoar e a agradecer. Sempre, sempre, sempre. Não há contraindicação para essas coisas. E gente excelente sabe disso. Abençoa os meus irmãos aqui, aqueles que estão enfermos na alma e também aqueles que estão enfermos no corpo. Que a nossa saúde volte, que o vigor volte. Ninguém é excelente sem saúde. A saúde está na base da excelência. E só de ti nos vem a saúde que precisamos. Então dá-nos a saúde que precisamos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Bom descanso, boa noite, boa quarta, bom resto de semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.